que você ia falar? Eu ia cantar o hino do Brasil. Você ia cantar o hino do Brasil. Pô, Galera... A gente é combinado, né? Mas não era até assim. mas a gente... Ele faz o que ele todo quer, Todo hangout a gente tenta começar de uma maneira lúdica, eu diria. E nunca dá certo. Mas, gente, sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout. Sejam bem-vindos, é isso também. Tá feliz, Rafa? Tô muito feliz. Hoje é um dia muito, muito especial. Mais um dia de gravação. Mais um dia de gravação. E com uma convidada que eu conheci ao vivo pela primeira vez hoje. Eu também. Primeira vez que eu a vejo ao vivo. Já seguia, já acompanhava, já aprendi muito. Eu tenho que ser sincero que não comecei a seguir faz pouco tempo, mas... Porque eu falei. Mas falei, é indicação, pra isso que serve amigos. É isso que serve amigos. Mas, cara, já gostei muito de tudo que ela representa, tudo que ela fala. E hoje estamos com ela. Apresenta você, então, porque hoje a gente tá com uma mesa feminina. Não, hoje a gente tem uma mesa aqui hoje muito especial. Nosso convidado do dia, Nanda Schmidt. Bem-vinda! Coreano pra você. Coraçãozinho coreano, muito bom. Eu amo. Já começou bem aqui. E a gente também tá com a Vitória Reis aqui. Vitória Reis. Também sempre tá com a gente, da nossa comunidade aí. Então a conversa vai ser boa. Exatamente. Hoje a nossa conversa vai ser muito legal. A gente vai falar sobre política, falar como se posicionar. Então... Se você não conhece elas, não segue elas ainda, segue. Isso, o Instagram tá aparecendo na tela aí. Porque vale muito a pena, você vai aprender muita coisa. Você tá aqui, tem muita gente que às vezes acha que podcast é só pra botar no ouvido e lavar a louça. Mas aqui é conteúdo e hoje a gente tem uma aula. Aulas e aulas. Então, assim, assiste com seriedade, pega aí seu bloco de notas, vai anotando do lado. Que, cara, a Nanda, a Vi também, que tá aqui junto com a gente, vai falar muito com a gente. Nanda, esse espaço é seu agora. Obrigada. Não, eu gostei que falou uma mesa feminina. E é isso, uma mesa feminina não feminista, né? Ai! Começar assim, com fogo no parquinho. Brincadeira. Mas, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, a câmera é aqui, né? Tô um pouco perdida. É muito chique, gente. Aqui tem várias coisas. Você pode olhar nessa, pode olhar nessa, é isso. Tá bom, isso mesmo. E aí, é um prazer estar aqui com vocês. Já acompanhava nas redes sociais, Dunamis também. Muito feliz. Vamos bater um papo aqui jovem, falar de política, se vocês quiserem falar de liberalismo, economia. A gente tá evangelho também, tamo aí pra isso. Boa. Muito bom, muito bom. E aí, Vi? Você tá feliz de estar aqui também? Eu tô muito feliz, gente. Amo o Dunamis Hangout, já participei aí de alguns. Aquele do feminismo lá que foi. Nossa, eu tô achando que isso vai roubar. Essa pauta vai roubar, hein? Política, feminismo, modéstia cristã. Achando que essa pauta vai roubar. Muito bom. E tô muito feliz de estar com a Nanda aqui também. Já nos conhecemos aí virtualmente, agora estamos pessoalmente. Web amigas. Web amigas, exatamente. E é muito bom a gente poder ter esse ambiente de ver cristãos posicionados, né, cara? Eu acho que isso vale muito nos dias de hoje. A gente tratar de posicionamento, falar disso como igreja e como juventude, né? Não somos jovens mortos, a gente vive o evangelho de fato. Boa. Então, tô animadaço. Muito bom. Nanda, então, já que a gente brincou aqui de web amigos, mas assim, como é que surgiu tudo? Quem é você? O que você faz? Como que surgiu esse fenômeno, essa rede social bombada aí? Foi na pandemia? Foi antes? Já fazia uma coisa antes? Porque muita gente, né? Deu pandemia e tal, todo mundo... As redes sociais começaram a borbulhar e muita gente se conheceu, se conectou. Então, cara, a gente quer saber da sua história, aonde começou e chegou aqui. Perfeito. Bom, assim, de forma resumida, eu sempre gostei muito de aula de história, filosofia, só que eu sempre fui daquelas que... Professor, mas veja bem, né? Aquela aluna chata que ninguém quer ter. Aquela chatinha mesmo, que ficava de óculos lá na primeira carteira e tal. Mas aí, eu acho que isso se deu muito por conta da igreja que eu sempre frequentei, que é a igreja presbiteriana, porque lá a gente fazia muitos debates, assim, na profissão de fé também a gente falava bastante sobre vários temas, né? Era uma coisa que não ficava só presa à teologia, sei lá, que a gente tá acostumado dentro da igreja, a gente pegava uma coisinha pra fora também. E eu levei isso pra escola. Aí eu fui crescendo e tal, entrei na faculdade. Em 2019 eu comecei a gravar vídeo, mas eu gravava vídeo mais assim, como fazer o seu currículo? Mas aí eu comecei, legal, como fazer o currículo, como entrar no estágio, mas um pouquinho mais além, né? Falei um pouco sobre armamento populacional, já comecei a dar uma esquentadinha. Você fazia um vídeo de currículo, 3 visualizações. Armamento, 3 milhões. Exatamente. Aí falei, esse é o caminho. Brincadeira. Aí eu também falei sobre ativismo judicial já na época, em 2019. E fui gravando, até que os meus vídeos chegaram em um líder de um movimento liberal na época. Movimento político. E ele, eu gostei do seu canal, dos seus vídeos. E aí, o que você faz? Se apresente e tal. E eles começaram a divulgar os meus vídeos nas redes deles. Eu comecei a gravar e produzir conteúdo pra eles. Legal. E aí, eu dei um boomzinho, assim, nas redes sociais. Fui parar na época, perfil de candidatos, também de políticos, enfim. E aí, fui ganhando espaço na internet. Abri TikTok e tal. Só que o vídeo que a galera então, mais... Então, antes você gravava no YouTube?
Não, era Instagram mesmo. Tá. Mas também tinha no YouTube, mas nunca gostei. Até hoje eu não posto nada lá no YouTube. Era mais o Instagram. É mais Instagram e TikTok, assim. Eu gosto muito de vídeo, eu falo muito rápido. Porque, gente, eu tenho que falar tudo em 15 segundos. Tem que colocar... Esse podcast tem que botar no 0,5. Gente, mais devagar, Aí eu comecei a gravar lá e um dos vídeos que mais deu boom, assim, que a galera, até o Theo conheceu por causa desse vídeo, foi o vídeo da Anitta, da música Envolver. Que eu fiz uma crítica, tava todo mundo muito comemorando vídeo, que ela tava em top 1, aí eu fui lá... Não, mas peraí, por que vocês estão comemorando isso? É você nesse vídeo? Eu tava ruiva, né? Por isso. Cada hora eu tô com um cabelo diferente. Por isso. Mas é bom, porque aí as pessoas vão achando que outras pessoas... Então, aí eu fiz esse vídeo, pegou bastante. Acho que deu, 7 milhões no Insta, 5 ou 6 no TikTok. Só que derrubaram meu TikTok. Aí eu perdi tudo, todos os seguidores do TikTok. Aí agora eu tô começando do zero. Mas eu tô, na verdade, só jogando conteúdo lá. Porque eu tô de saco cheio. Você tá focada mais no Instagram. No Instagram. E derrubaram por causa de conteúdo mesmo. Por causa de conteúdo. Falaram que eu tava fazendo bullying. Gente, não pode... Com a Anitta. Com a Anitta. Bullying é assédio. Coitada da Anitta. Bullying é assédio. Só que a galera nem sabe o que é assédio. Porque assédio é só em ambiente de trabalho. E eu não tava em ambiente de trabalho, tô dando minha opinião. Enfim, aí eu continuei produzindo. Eu sou liberal, assim, eu gosto de falar... Na verdade, eu me intitulo minarquista. E a gente pode até falar depois sobre isso. Nossa, que a Bíblia, ensina. O que a Bíblia pensa sobre isso, sobre questões econômicas, sobre estrutura e natureza do Estado. A Bíblia, ela... é minarquista, diríamos assim, por isso que eu me intitulo assim. No sentido do Estado não intervir na liberdade alheia, né? Mas dar um ambiente propício à liberdade para as pessoas fazerem as escolhas delas e tal. Mas aí a gente pode entrar aí. E aí foi assim, aí continuo produzindo conteúdo. Eu tô agora um pouquinho mais no lado comportamental. Eu ainda gosto muito de falar de economia, uma coisa mais de ciência política. Mas eu gosto muito de falar também sobre a questão da moral judaico-cristã. E eu acho que tô pegando mais nessa linha. Acho que por isso, inclusive, que eu tô aqui conhecendo vocês. Sim. Por conta desse caminho que eu decidi seguir nas redes. Muito legal. Você acabou de falar, a gente pode falar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso. O que você acha, então, hoje em dia? Tem muita gente aí com duas opiniões. Eu acho que a igreja não tem que se envolver com política. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Tá. Complicado. Assim, vamos lá. Já chegamos assim, né, gente? Já chega assim. O podcast já começou no pico aqui, já. Então, eu acredito que a igreja, ela tem que ser apartidária. No sentido de não se intitular algo. Nem contra e nem a favor de algo... de um partido político que seja ou de um candidato específico. Eu sou bem crítica e chata. Eu sei que nos movimentos evangélicos, o que a gente vê é pessoas e candidatos usando do ambiente que é um ambiente sagrado, porque a igreja nada mais é do que o quê? A casa de oração. Tudo que tá além daquilo não é bíblico. E eu sou, assim, eu sou calvinista, eu sou reformada. Então, pra mim, só a escritura, assim, é base. Então, a gente segue a escritura. Tudo que não vem da escritura, pra mim, é meio considerado heresia. Então, assim, na Bíblia a gente não tem Jesus ou nenhum discípulo chamando candidatos, ou... É porque na época existiam políticos ou juízes pra irem lá na frente e falar com a população. Você quer isso, você aluga algum ambiente, chama os cristãos, mas fora do ambiente de igreja. Então, por isso que eu gosto muito do posicionamento da presbiteriana, porque eles falam, eles batem no peito falando, a gente é partidário, ninguém vai vir aqui fazer comício político, a gente não vai, o pastor como figura, né, líder ali da igreja, tá à frente de todo mundo, ele não vai apoiar um candidato específico, eles expõem os valores, eles expõem a Bíblia, e a partir da Bíblia você faz a sua análise de cunho pessoal e vota em alguém, ou deixa de votar, ou vota em outro candidato. Só que... Então, assim, em relação à igreja, eu acredito que seja isso, né? Dentro da igreja, você tá falando? Dentro da igreja. Do ambiente, culto. Porque tem a liturgia certa pra seguir. É porque eu vejo, eu entendi totalmente o que você tá falando. O que eu vejo muito, às vezes, de um discurso, quando se fala igreja política. Porque, por exemplo, eu acredito que... Óbvio, eu não concordo de você ter que falar o nome de algum candidato no púlpito, mas se um membro da igreja, por exemplo, para você, um membro da igreja, ele sente... Por exemplo, você, eu não sei se um dia você vai se candidatar, não sei. Você vai dizer se um dia você vai fazer isso. Mas você está envolvida nisso e tudo mais. Você não vê isso de alguma forma como... Porque eu acho que a pergunta, ela vem nesse lugar, que é... Os cristãos, eles devem se envolver na política. Óbvio, a gente se envolve porque a gente tem que votar. Mas a gente tem que se envolver assim... Eu sinto que eu sou chamado pra isso e eu vou virar um deputado, um vereador, um prefeito, entendeu? Do mesmo jeito que alguém quer ser músico também, vai ter a sua fé, quer ser... Formativa, né? Isso, digamos. de formativa, entendeu? Então, acho que é um pouco também da pergunta nesse aspecto. De ser cabo eleitoral também é uma coisa que... De inúmeras coisas não é legal você falar no púlpito. Mas na questão da pessoa, da comunidade se envolver nesse nível. Dela se tornar
político, entendeu? Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é do Marcel Van Hatten, que é até um deputado federal que a gente tem do Rio Grande do Sul, que é... Como que é? Política é coisa do diabo? Então, basicamente, ele vai explicar isso, ele vai trazer Lutero, enfim, e vai fazer a análise dele. E a gente chega à conclusão que não, política não é coisa do diabo, e que sim, cristão tem que estar ocupando esses lugares, assim como... Porque na Bíblia a gente pega os próprios discípulos, a gente tinha de tudo. Tinha pescador, tinha médico, tinha carpinteiro, tinha de tudo. Então, assim, a política é mais uma profissão. José, Exatamente. Daniel, Esther, todos estavam na esfera da política. Exato, exatamente. Então, assim, Débora também. Então, é importante, sim, que a gente esteja lá. Só que eu acredito que é meio que complicado. Óbvio que todas as profissões exigem prudência. Só que quando você vira uma figura pública, que você vai estar influenciando, tanto influenciando nas esferas das redes sociais, como influenciando no parlamento, diremos assim, se você for um parlamentar, estiver no Congresso Nacional, ou até nas assembleias, ou nas câmaras municipais, você tem que tomar mais cuidado, ser mais prudente ainda. Porque você está ditando os rumos do país. E se você se intitula, se você quer vestir essa camiseta escrito cristão, então pera lá, que tudo que você fizer vai estar soando e vai estar... Pô, uma pessoa que não é cristã, por que aquele político votou daquele jeito? Ele fala que ele é cristão, mas Cristo age assim? E aí, a gente pode confundir muito a cabeça das pessoas. Então, eu acredito sim que a gente não pode ser negligente, não pode ser omisso em relação a participar da política. Então, com certeza, o lugar de cristão também é na política, com certeza. Sim, com certeza. Bem, a gente já chegou acelerando, né? A Rafa já chegou fomos pra acelerando aqui, isso também, foi muito né? legal. Deixa eu dar uma... A gente vai acelerando, vai reduzindo, vai acelerando, vai reduzindo. Porque eu fiz uma pergunta aqui que é... Você falou assim, eu sempre gostei de história, geografia, tal, mas... Até por conta de você entrar nesse mundo, você falar, você se posicionar. Você sempre se interessou de política ou você começou a ir pro direito e aí rolou essa proposta e, cara, então eu vou entrar para esse mundo político. Como é que foi essa questão? Então, eu acho que foi na escola, no ensino médio, eu tava numa aula de filosofia e aí tava rolando essa aula de filosofia e eu nunca gostei muito de política especificamente. Eu gostava de filosofia, de história e tal. Só que tinha um professor, na verdade era um substituto do professor, né? Ele tava lá na aula e ele começou a falar bastante da Dilma na época, né? E na época era Dilma versus Aécio. Eu não gostava do Aécio, mas eu falei, cara, eu vou provocar esse professor pra ver os argumentos dele. E comecei a falar, mas eu vou votar no Aécio. Eu tinha 15 anos, nem podia votar, entendeu? Mas eu tava zoando lá. E aí ele começou a falar... me menosprezar, né, por não estar defendendo uma mulher na política. Ou seja, por não estar defendendo a Dilma, ele falou que eu não me dava o respeito por ser uma mulher. Eita. E aí ele começou nisso. Ele não era profissional, até porque ele não era formado ainda. Só Nossa. que ele começou a falar muita coisa, de cunho, assim, pejorativo mesmo. Eu comecei a chorar, porque eu choro por qualquer coisa. Aí eu Mano, falei... e como que você tá nesse mundo, cara? Pois Isso aqui é só exato, treta. Exatamente. É só treta, Hater cara. atrás de hater. Deus sustenta, porque senão eu já tava doidinha. E aí, ele começou a falar várias coisas, assim, que eu tinha que apoiar a Dilma, que tinha que apoiar a Dilma. Eu falei, tá bom, então eu vou lá na secretaria. Fui lá na secretaria, falei com a diretora, expliquei que ele não tava sendo profissional, que ele não tava dando a aula, ele tava lá pra ser técnico e dar aula. Enfim, só que a diretora foi lá, falou, ok, Nanda, me acalmou, segue vida. Beleza, seguiu a vida. Eu não voltei pra aula, né? Porque eu falei, não vou ficar ouvindo desaforo. Aí, beleza. Depois, no dia seguinte... Aquela aluna tranquila, né, tranquila, pessoal? não voltei pra aula. 15 anos. 15 anos. 15 anos eu Mas... jogava Pokémon no intervalo. Não, mas eu também brincava de Barbie e discutia política. Era assim. Mano, ela Aí- tinha a Barbie prefeita, a Barbie Eu tinha Barbie presidenta. delegada. Meu Deus. Eu tinha Barbie delegada. Muito Aí... Só que ele fez a mesma coisa com a filha da diretora que ele não conhecia. Ele não sabia que era a filha da diretora no dia seguinte. E aí, pegou pesado e tal. No dia... Deus expondo, né? Olha só. E aí, ele teve ali foi chamado, É que ele era estagiário, então ele saiu. Teve que sair fora porque ele não tava conseguindo agir ali dentro. E aí, a partir daí, eu falei, cara, por que esse tipo de coisa dá tanta treta assim? Vou atrás ver. E aí, que eu comecei a gostar de política especificamente. Só que foi em 2016, 2017 Então que eu teve esse comecei... gatilho. Foi, eu acho que foi Culpa mais desse aí. professor aí. Interessante. Desse Muito cara. legal. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que era um nome bem diferente. Só lembro disso. E aí foi por causa disso. Mas só que eu ainda não sabia me definir. Eu não sabia o que eu era. Eu era cristã. E eu ainda sou cristã, graças a Deus, né? Mas assim, politicamente, economicamente, eu não sabia qual era a minha posição. Foi em 2016 que eu comecei a ver um pouco mais sobre o liberalismo econômico, sobre conservadorismo,
libertarianismo foi em 2019, eu acho. E aí, a partir daí que eu fui me aprofundando um pouco mais em ciência política. Muito Eu legal. acho até um negócio, só Muito comentar legal, claro. algo em cima do que você falou, que eu achei interessante, porque a gente tem muito jovem, adolescente acompanhando a gente. E você trouxe um caso de que, quando a gente tá no ambiente escolar, às vezes na faculdade, no meio dos nossos amigos, eles vão tentar rotular a gente. Então, você é mulher, você tem que votar numa mulher. E isso aconteceu comigo na época, eu entrei mais nesse mundo porque eu era negra, eu tinha que ser de esquerda. E eu ficava assim, por que isso tem que acontecer? Eu tenho que ser o que eu quiser, uai. Assim, eu posso escolher. E a importância de a gente estudar, e como você falou, em primeiro lugar, nós somos cristãos, acima de qualquer coisa. Acho que a gente não precisa necessariamente de rótulos, né? Nós Muito somos legal. cristãos, representamos Cristo, mas obviamente a gente vai se posicionar socialmente, é importante a gente entender. Mas não aceite que qualquer pessoa venha te rotular, né? Exato. Ah, você é mulher, você tem que votar na Dilma. Pô, peraí, por que eu tenho que fazer isso? E eu acho que é importante a gente ressaltar pra galera que tá acompanhando a gente. Tenham cuidado, porque vão rotular, vão tentar falar, você tem que fazer isso. Colocar numa você caixinha. Exatamente. E aí você precisa, né, ter aquele Senso crítico. discernimento, exatamente, pra não cair em qualquer conversa. E eu fiada. acho também essa coragem que você teve, porque foi muito bom você falar desse gatilho, porque, cara, é muito pesado nas universidades. O ambiente, O ambiente, assim, de repressão, de, cara, você tem que ser de esquerda e tal, e agora nas escolas, principalmente ensino médio, só que, cara, você tem 15 anos, quando você tem seus Uma 20, você tá na criança. faculdade, talvez você consiga se posicionar melhor com 20, mas, mano, com 15... isso é muito cabuloso. Não, é porque você pode ser rejeitado por todo mundo, tem toda essa... Como é que é pra você? O que você acha dessa doutrinação, dessa parada toda assim que tem na universidade e escola? Você fala, cara, é real, não é? Enfim, o que você acha disso? Perfeito. Mas só antes comentando sobre isso, que você falou de, pô, ser uma mulher negra e a esquerda tenta captar isso pra eles. Eu gosto muito do professor Paulo Cruz. O Paulo Cruz, ele usa muito... Ah, eu tive um coraçãozinho pra ele. Porque ele usa como referência o André Rebouças, que era abolicionista, e ele falava assim, ele era preto, só que ele não era de esquerda, ele falava que a única forma... E aí ele pensa no contexto de pobreza, porque pós-abolição, eles não tinham... A gente não teve indenização pra eles, então eles foram marginalizados. Realmente, é um fato. Só que, justamente por esse fato histórico, que você não tem que apoiar a esquerda, o mais correto seria apoiar a direita, por quê? No sentido de liberalismo econômico. O André Rebouças falava isso, a única forma de ter uma ascensão social, principalmente das pessoas pretas, é através da liberdade econômica, para se empreender e para, enfim, gerar renda e ascender socialmente. Então a galera fala isso um foi o que negócio, salvou a meu. minha família, assim, trazendo o meu contexto pessoal. Venho de um contexto onde a família vivia em extrema pobreza e foi o empreendedorismo, foi abraçar oportunidades, às vezes que nem era uma oportunidade, mas uma brecha que apareceu e abraçou e cresceu, porque se você fica refém do Estado, você não vai crescer. E assim, aquele negócio, né? Se eles precisam do voto de pessoas que ou estão marginalizadas ou são pobres, o mais interessante é que elas continuem pobres e marginalizadas, para sempre manter aquela máquina girando. Então, assim, a gente tem que se fazer alguma coisa. Tem que ser menos bobo, né? Tem que ser menos bobo. Será que ele realmente quer me ajudar ou ele tá continuando a me atrapalhar aqui na vida? Mas muito legal isso, assim, da gente... E eu acredito que também, quando a gente olha por esse âmbito bíblico, né? Eu acredito que a Bíblia, ela traz esse crescimento de você se esforçar para buscar algo e antes de a gente precisar do Estado ou de qualquer que seja, a gente precisa entender que nós dependemos do Senhor. Então, eu acho estranho quando o cristão, ele se entrega muito para depender de uma coisa que não é Deus. Cara, você não depende da Tapa política. na cara aqui. Você não depende do Estado, você depende do Senhor. É óbvio que a política é importante. O Estado é importante em... né, tendo seus limites, claro. Mas nós Ela dependemos falou isso só de pra Deus. não cortarem dessa parte aí. O Estado é Exatamente, importante. tendo limites, pessoal. Vamos lá, não vamos fazer um Cada um corte no seu aí. quadrado. Exatamente. Mas a gente depende do Senhor. E a gente precisa focar nisso. E até acima de qualquer bandeira, qualquer coisa, você vai levantar, cara, você é primeiro crente. Isso já é suficiente. A Bíblia tem muita coisa pra você seguir. A gente mal segue o que tá ali, quer seguir tantas outras regras de outros movimentos e ideias, enfim. Não, perfeito. É muito isso. Sobre a relação da doutrinação, se é real ou não, obviamente é real. Só que eu acho que talvez a gente não tenha caído nessa vala da doutrinação dentro da sala de aula por conta do cristianismo. Porque eu acho que o lance maior de tudo isso é a identidade. Porque você falou, mas aí você não tem medo de ser excluída ou do que as pessoas vão falar de você. Quando você tem sua identidade firmada em Cristo, o que as pessoas vão falar de você...
sabe, não tá mais, assim, não é culpa sua. Óbvio que você tem que dar exemplo, não pode ser pedra de tropeço, obviamente. Mas se você seguir a linha de Cristo e saber que você é o quê? Você é um filho amado de Deus, entende? Então, assim, não tem que ter espaço pra você se vitimizar, pra você se colocar pra baixo porque o carinha te chamou de algo. Você não é algo. Tem aquela música, I am who you say I am, né? Tipo, eu sou quem diz isso que eu sou. Eu não sou o que o carinha fala que eu sou. Então, porque acho que é isso. hoje na faculdade, por exemplo, tem uma amiga que entrou na faculdade há pouco tempo e ela falou, cara, eu não tenho um amigo porque eu me posicionei contra o professor. Eu não tenho um amigo, eu não consigo... Ninguém quer fazer trabalho comigo, o professor não olha na minha cara. É uma situação muito horrível. Você ir pra faculdade todo dia, ter que olhar e falar, meu, essa é a minha situação todo dia aqui na universidade. Então, eu acho que a pessoa tem que estar muito firme mesmo em quem ela tem muita base bíblica também, acho que hoje em dia. E saber quais brigas comprar também, eu também acho. Às vezes é melhor você ter sabedoria, entendeu? Eu falo muito isso com alguns alunos, principalmente mais adolescentes. Sim. Saiba quais brigas você vai comprar. Se você não precisa comprar aquela briga, às vezes a missão de Deus pra você ali é você concluir o ensino médio, entendeu? Pega o teu diploma e... Exatamente, seja um bom aluno, honre o teu papel ali. Óbvio, você não vai se calar diante de absurdos, ou se alguém tá te insultando também não é bobo, né? Mas, às vezes, a gente pode simplesmente... manter a nossa... Exatamente, nem todo tempo. Existe tempo de falar e existe tempo de se calar. Eu acho que isso ajuda também, porque senão, se você se precipita e você não tá bem preparado... Porque é o que acontece muitas vezes, né? Então, você tem, por exemplo, aqui a gente tá falando com a Nanda super dedicada, estuda, gosta de pesquisar, né? Você tem isso. Agora, nem todo cristão tem isso. Então, assim, às vezes você vai apanhar, cara. Não, mas eu vejo também, concordo totalmente, mas eu vejo também que, cara, meio que não tem muita discussão. Cara, às vezes chega a Nanda super estudada, tal, mas, cara, às vezes os caras querem ficar ainda batendo boca, sem ter dado, sem saber. Tipo assim, o cara gosta de brigar, o cara gosta de tretar, entendeu? Então, assim, eu concordo totalmente de você ter um conhecimento, é importante saber o que você tá falando. Mas, cara, do lado do outro lado, quando vai tretar, aí não sabe discutir. Então, você começa a falar, a pessoa vai lá e te interrompe. Então, cara, é muito difícil. Cara. Aí já tá com a cadeira logo na cara. Brincadeira. Mas eles são intolerantes, entendeu? São intolerantes, a questão. Pro adolescente, eu acho que também é um pouquinho mais complicado na escola. Como que ele vai se posicionar? Então, por isso que eu acho que a importância de líderes também na igreja estarem... Por isso que eu estava perguntando lá no começo. Como os líderes hoje dentro da igreja, eles podem ajudar os adolescentes, os jovens a se posicionar. Entendeu? Então, ensinar eles. Porque eu acho que essa é a dificuldade também de... Tá bom, eu não vou fazer um palanque aqui e tal, mas eu vou ensinar eles, tá? Então, como que a gente pode, de fato, falar de política dentro da igreja, ensinando através da Bíblia? Então, acho que isso também fazia parte da minha primeira pergunta, Léo. Eu já comecei, são muitas coisas em uma pergunta, né? Mas como a gente tá falando disso também, eu acho que a gente precisa preparar eles para esse mundo, porque às vezes em casa eles não vão ter essa preparação, né? Exato. Eu acho que, assim, é meio que dentro do culto, que tem a liturgia, você prega a palavra. Agora, você falou uma coisa que é super importante, discipulado. Dentro do discipulado, você vai ter ali aquele momento de maior intimidade, tanto com Cristo, com a pessoa que está ali te discipulando, e aí você pode entrar em temas mais específicos, e a igreja tem que ter realmente essa abordagem e essa equipe que vai estar lá para dando discipulado para as pessoas. Mas o que eu vejo muito dentro da igreja é as pessoas realmente subvertendo a palavra para apoiar um político X, e isso eu sou contra, mas essa questão de entrar em temas polêmicos e que são necessários, eu acredito que seja mais no ambiente de acampamento, discipulado, outros ambientes, se não aquele ambiente específico da palavra de Deus, porque aí a gente é ser humano, a gente é falho. A gente pode comprometer, às vezes, a escritura falando alguma coisa errada lá na frente, apoiando alguém de forma, enfim, errônea. Mas, assim... Agora, em relação à doutrinação, ela é real. Na faculdade, eu acredito que tem um nível até maior, assim. E você falou, mas uma criança de 15 anos, ela quer entrar ali, mas às vezes ela não consegue se defender. Eu acredito porque as pessoas ainda não têm preparo e bagagem. Às vezes a gente sabe que aquilo tá errado, só que a gente não sabe como argumentar. Nossa, eu lembro totalmente da minha época de colégio. Isso. Exato. Eu ficava só, tipo assim... Tá, né? Não sabia. Minha mãe fala que é errado. Você sente que é errado aquilo que estão falando, mas você não sabe como. E às vezes você não tem tempo, ou você não tem saco mesmo, porque a vida não é só política. Pô, se todo mundo focar apenas na política, tá, e os engenheiros, e os médicos? A gente precisa de outras coisas, porque o político, na verdade, só tá lá pra atrapalhar, entendeu? Eu gosto muito das frases do Mauá, que ele fala muito, o Barão de Mauá, que ele fala sobre isso. A melhor política pública que o Estado pode fazer é não atrapalhar a vida de quem empreende, de quem trabalha, de quem tá ralando todo dia.
Então, a comunidade, de uma forma geral, faz muito mais pelo Brasil do que os políticos fazem pelo Brasil. E em relação à ainda doutrinação, que é importante a gente falar, além de todo mundo puxar muito saco de professor, por ser uma autoridade dentro da sala de aula, tem que respeitar, obviamente, mas não levar como uma verdade absoluta o que eles falam. Eu curso Direito, eu não vou falar a instituição, até para não dar problemas, né? Que eu tava conversando em off com vocês que tem muitos problemas dentro da universidade. Deixa em off. Deixa abaixo. Só que assim, dentro da universidade que eu frequento, no caso é Direito. Dentro do Direito, a gente tem muitos professores que são positivistas. Ou seja, para eles, se tá no papel, aquilo é uma verdade absoluta, entende? E aí é o problema. E eu sigo uma linha totalmente diferente, que é já o justnaturalismo. Eu levo em consideração o direito natural, que são os direitos, por exemplo, que Deus nos deu. Direito à vida, né? A tua verdade está na Bíblia. Exato. Direito à liberdade de expressão, direito à propriedade. Cara, por exemplo, direito à vida. Só Deus deu a vida e só Ele pode tirar a vida. Direito à liberdade de expressão. Para você pregar o evangelho, você tem que ter um ambiente que te dê liberdade para isso. Direito à propriedade privada. Cara, a Bíblia, você entra lá, fala que o trabalhador é digno do seu salário. Propriedade, entendeu? Dele. Então, assim, os direitos naturais, eles são direitos bíblicos. Só que o cara fala, não, o cara, eu digo, os professores de direito falam, não, tá na lei, é justo. Muitos deles falam que é justo, moral, porque tá na lei. E não é assim que funciona. A escravidão tava na lei, o nazismo tava na lei, e o caramba. E pode mudar, e muda o tempo todo. E que bom que mude mesmo. Tem até um livro maravilhoso do Modesto Carvalhosa que fala sobre uma nova Constituição pro Brasil, que a gente tá precisando. Que tá muito... Ela é muito assim, dá tudo pra todo mundo, mas na prática a gente não tem nada, né? Então é uma Constituição mentirosa. Mas eu acho que é mais isso, assim, né? Sobre doutrinação. E, assim, trazendo um pouco essa questão de doutrinação, né? É muito real, de fato. Vivi isso na universidade. Na escola, eu confesso que eu percebi que eu vivi depois que eu já tinha saído. É isso, exatamente. Eu não tinha noção. Acho que aí que tá o perigo, assim. Porque quando você percebe que você está sendo doutrinado, você, poxa, não vou cair nisso aqui. Mas, às vezes, e até trazendo um pouco do que a Rafa falou, por que eu vejo a importância da igreja estar posicionada e não com relação a um candidato? Isso eu concordo. Acho que a igreja, como instituição, não tem que pegar, olha, esse candidato. Eu acho que o pastor, ele tem total liberdade para isso e deve se posicionar como pessoa nas suas redes sociais, exatamente. Pessoa física, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, ele faz parte, ele pode e deve se posicionar. Agora, obviamente, a igreja, eu acredito que ela tem um papel de instrução. Então, eu cresci, nasci na igreja, então, eu tava ali, quando eu cheguei na faculdade, perto dos 18 anos, e eu percebi só depois que eu tinha sido doutrinada com muita coisa. É claro que eu sempre falo, existe a minha responsabilidade pessoal também, de ter buscado mais conhecimento bíblico. Poxa, eu já tinha 17 anos, eu poderia já ter buscado mais coisas, mas eu acredito que a igreja poderia ter reforçado valores. É o ensino da cosmovisão cristã. Exatamente. Eu acredito que a igreja precisa se atentar a isso, principalmente no tempo que a gente tem vivido, porque a doutrinação é real. E pior, não é o caso que a gente está trazendo que você percebe, você sabe o que está acontecendo. Mas tem muitos jovens, e eu converso com muita gente sobre isso, porque a gente produz conteúdo sobre cosmovisão cristã, as pessoas vão trazer coisas sobre isso. Sim. E eles não percebem, eles falam, cara, eu não sabia que isso estava acontecendo, porque não tinham propriedade, primeiro, dos valores deles. Não é nem só conhecimento, quando eu falo, de você pesquisar sobre esquerda, sobre comunismo, sobre socialismo, mas você saber os valores e princípios cristãos, ter realmente aquilo bem estabelecido para não ser enganado, né? O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa advertência. Tenham cuidado de não ser enganado com vãs filosofias, com questões que estão pautadas nos valores e tradições desse mundo e não em Deus. Se ele alertou isso, é porque isso aconteceria. A Bíblia, ela traz aquilo que a gente vai ver de fato. Então, eu acredito que a igreja, ela precisa reforçar essa questão, se envolver em toda e qualquer área da sociedade, respeitando, obviamente, principalmente a palavra de Deus, que é o prumo, o alinhamento da igreja, o alinhamento do cristão, mas trazendo, nesse ambiente de discipulado, ambientes, por exemplo, onde são reuniões específicas, como nós temos, por exemplo, cultos, reuniões de jovens, onde você vai trazer coisas que fazem parte daquela geração, da vida. Se o cara, ele tá enfrentando aquilo todo dia, pra mim, tão espiritual quanto você falar de queda sexual, é você falar sobre queda moral, sobre queda de consciência, sobre queda na nossa inteligência. Legal. Porque a queda do homem, ela afetou todas as áreas da nossa vida. E eu acho que, às vezes, como igreja, a gente se perde um pouco nisso. Trabalha muito questões que são importantes,
pensando em jovem, como a questão sexual, por exemplo. Mas tem gente que a gente também caiu na nossa inteligência. Nossa inteligência também recebeu essa corrupção e precisa do alinhamento da palavra. Não necessariamente, e na verdade não precisa de uma ideologia, mas da palavra de Deus. Então, nesse ponto, eu acredito que a igreja precisa vir forte, isso que eu acredito pessoalmente, que a igreja precisa vir forte, instruindo jovens e adolescentes. É óbvio que a gente acaba estando, né? Cada igreja é uma igreja, cada pastor é um pastor, então você acaba estando refém também, de certa forma, a homens, mas a gente precisa ensinar a cosmovisão bíblica. Por isso que o engajamento bíblico é tão necessário. Ontem mesmo, até ele falou no culto uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou, às vezes a gente chega num lugar, a gente tá sensível espiritualmente, a gente tem o Espírito Santo, e a gente sente alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha aqui, mas a gente não tem a doutrina pra falar. É isso, é esse Espírito, é isso aqui que tá acontecendo. A gente não tem a palavra, a gente não tem a Bíblia tão enraizada pra gente entender de fato o que a gente tá sentindo. Então, por isso é muito importante esse engajamento bíblico pra gente... Desculpa. Trazer a verdade. Trazer a verdade, era só. Mas, Nanda, eu peguei uma pergunta aqui. Você estava falando muito legal, tipo, de alguns princípios, então, da vida, da propriedade privada. E, cara, eu lembro até hoje, e aí eu queria que você falasse sobre isso. Eu lembro até hoje, a gente foi fazer um evangelismo, assim, há muito tempo atrás, nem tava no Dunamis, não tava na Zion, numa outra igreja que eu frequentava, e aí os caras foram evangelizar uns caras. Os caras estavam fumando maconha, assim, tipo, na praça. E aí, uma das pessoas, isso me marcou. Tipo, eu fiquei quieto, não sabia, devia ter 15 anos, 16, 17 anos. Mas a pessoa virou e falou assim, meu, você tem que conhecer Jesus, cara. Jesus era comunista, mano. Ele também não sei o que, tal. E eu queria de verdade que a gente falasse sobre isso. Nanda, e aí? Você que é capitalista. Você é capitalista? Então, é porque a palavra capitalista já foi criada por Marx. Então, eu gosto de falar que eu sou defensora do livre mercado. Tá, você é uma defensora do livre mercado. Fala pra gente o que essa galera vem com esses papos, cara. Que Jesus era comunista. Jesus era socialista. Tá, O que você responde quando vem com esse papo aí? Eu gosto de... Seus comentários. Eu gosto de explicar, porque eu até tava esses dias no podcast da galera do Morada, e eu tava meio que dando a diferença. A pessoa que fala que ela é cristã e de esquerda, tudo bem, é válido que ela fale isso, mas é porque ela não entendeu o que é cristianismo, não entendeu o que é esquerda. Porque Exato. o que é a esquerda, se a gente for começar a dissecar de forma resumida aqui e rápida? Basicamente, os movimentos de esquerda, eles têm ali o teor e a teoria marxista, né? De Karl Marx, de Engels, que tem ali a base em Hegel. E quando a gente pega pra ver... É porque as pessoas se intitulam e nem sabem. Elas acham que ser socialista é você gostar de ter Bolsa Família, que inclusive esse tipo de assistencialismo, ele é de vertente liberal, da escola de Chicago. As pessoas acham que dar dinheiro, né? Esse negócio de redistribuição vem da esquerda, só que não. Vem da própria escola de Chicago, com Milton Friedman, inclusive, porque ele pensa ali, quais são os problemas do capitalismo? Às vezes desigualdade, mas nem é o problema a desigualdade. O problema é a miséria. O problema é a gente passando fome. Porque desigualdade não é um problema, porque uma coisa é você ter um jatinho e outra pessoa tem 10 jatinhos. Beleza. O problema é quando tem uma pessoa que está comendo e tem outra pessoa que não está comendo. Sim. Então, essa daqui é a principal... Enfim, a principal motivação de políticas públicas, né? Então, assim, se a gente entrar no marxismo, por que não dá para ser cristão e de esquerda? Ou porque Cristo não era comunista, um revolucionário e todas essas coisas, né? Dentro do marxismo, a gente tem a famosa ali teoria que eles levam, enfim, como se fosse uma cosmovisão deles, né? Que é uma teoria criada por Hegel. E basicamente nessa teoria, que é o materialismo histórico dialético, é um nome chato assim pra galera que quiser pesquisar, mas resumidamente eles não levam em consideração a metafísica. E o que é a metafísica? É justamente onde a gente tá, é o plano superior, é Deus, espiritual, é o cosmos. O negócio é tudo material. É aquilo que transcende. Exato. Então, o foco deles é no material. Como Cristo não é visível, não é palpável, e como a moral não é visível e palpável, eles descartam. Então, tá lá no início já, entendeu? Na gênese do marxismo, já tá a desconsideração de Cristo e de Deus, enfim, de tudo. Então, por isso que é incompatível, é incongruente. Tem o Kami Kan, ele tem um rap muito bom que ele fala, né? Veja o cristão de esquerda abraçando o marxismo. Só que o cristianismo é a antítese do comunismo. Eles querem o hype, só falam de amor.
amor. Do Jesus hippie que não condena o pecador. Então, assim, é muito wow Caramba, isso. muito Porque é o que a esquerda tenta falar, que Jesus Cristo é o hippzão ali e tal. Você, quando prega o evangelho pela metade, você tá pregando uma mentira. Porque ele não é só amor, ele também é justiça. Então, as pessoas esquecem isso, né? E também porque é mais fácil. A gente que participa de evangelismo, é muito mais fácil você chegar e falar, Deus te ama do jeito que você é, ok, ele te ama do jeito que você é, vem a mim, né? Do jeito que você tiver mesmo. Só que também, no cristianismo, tem ônus e tem bônus. Tá? Você vai ter muitos bônus, mas tem vários ônus. Né? Porque até mesmo amor é você deixar um pouquinho de lado ali. Você negar a si mesmo e tomar sua cruz todo dia pra seguir ele. Então, acho que esse é o principal, assim. E agora que a gente já tá até falando sobre isso, assim, mais política mesmo, eu quero até deixar esse livro com um podcast, porque eu não trouxe 3 livros, então fica pra vocês todos. Legal. Que legal. Que, assim, basicamente, o que é? A farmácia da Ayn Rand, eu não sei se vocês conhecem ela. Mas, basicamente, é um livro do Denis Xavier, que é um amigo meu que é professor de filosofia. Ayn Rand, já pra... Por que eu trouxe um livro de uma pessoa que não é cristã num podcast, ó? Uma nova Podcrente. modalidade. Podcrente, amei. Num podcrente. Por que eu trouxe? Porque, assim, eu enxergo muito graça comum no trabalho dela. Porque muita gente fala, né? E isso é uma coisa que a gente tem que levar como autocrítica aos cristãos. Muito na política, a gente aponta ali pra galera da esquerda, não quero ouvir esquerda, o caramba, não quero nem ouvir o nosso irmãozinho ali, nosso amiguinho da escola. Só que aquela pessoa, ela foi feita a imagem e semelhança de Cristo, igual a gente foi feito também. Então, assim, a graça de Deus se estende na vida dela também, mesmo ela apoiando coisas absurdas, como aborto. Mas se a gente não chegar e conversar com essa pessoa, como que a gente vai conseguir tentar convencer, ou, né? Ou ganhar alguém, enfim. Então, esse livro, basicamente a Ayn Rand, que é a autora, não desse livro, porque ela fez outros livros e aí ele meio que faz uma síntese da obra dela. Ela era uma russa. Ela era, né? Faleceu já. E ela era de São Petersburgo. E lá em 1919, quando começou a Revolução Russa, que o Partido Bolchevique foi lá e começou, né, a matar geral, enfim, com Lenin, depois Stalin, Trotsky. O que acontece? Eles mataram a família Romanov, que era a coroa, né? Pra atingir o poder e pro comunismo, no caso o socialismo, ser ali um novo modo de política. E ela conseguiu fugir, né? Graças a Deus, de lá, da Rússia, e foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela começou a escrever várias coisas, ela também fazia coisa com cinema e tal. E ela é uma das maiores críticas ao regime socialista e ao regime comunista. Vindo de lá, ela viu na prática, ela fugiu da ditadura socialista. E aí ela fala muito sobre isso, sobre como que é a prática comunista. E assim, a prática é bem diferente da teoria, mas a teoria também é ruim. A gente tem que bater nessa tecla. O pessoal fala, não, mas é porque eu não faço exatamente. Que ninguém nunca tudo conseguiu fazer certinho. Exato, Tem não nada tem a ver. como ficar bom. De Tudo é costa, zoado. de frente, de lado, é tudo ruim. Exatamente. Principalmente você que tem mais propriedade até pra falar do feminismo, é a mesma coisa também. Então, assim, a teoria já tá errada porque desconsidera a metafísica, que é onde a gente tá ali. Porque o Ocidente, a gente fala que foi construído, né, pela moral judaico-cristã. Os valores cristãos, os mandamentos, a lei mosaica, tudo. Então, por que mata errado? Cara, se você é um niilista, que não acredita em nada, acredita que o caos criou o cosmos e tudo mais, não tem por que você achar que mata errado. Por que mentir é errado? Então, tudo isso a gente tem dentro da moral. Só que os marxistas, eles acreditam que o material, a sua vida material que produz essa ordem social, que produz essa moral, entre aspas, entendeu? Essas leis, assim. Mas eles desconsideram a metafísica, então acho que esse é o principal motivo de estar errado. Sim. Não é porque a esquerda fala que apoia a legalização das drogas. Não é por isso que o cristão não pode ser de esquerda. Até porque eu gosto muito de um livro. É antes, né? Antes, Na base. É na base. Até porque, como eu falei, e aqui é polêmico, porque uma cristã tá se posicionando assim. Eu sou uma pessoa que eu me considero minarquista. Eu acredito que o Estado tem que intervir o mínimo possível na vida do indivíduo. Se o indivíduo quiser ter um uso recreativo de algum, sei lá, cigarro, de maconha, coisa nesse sentido, ele tem que ter o direito. O Estado não tem que intervir. Quem tem que vir e falar que aquilo é errado é a gente. A gente tá falhando nisso como cristão, de ir lá e falar, pô, isso tá errado. Porque senão é um legalismo puro. E o cristianismo não é legalismo puro. Não pode fazer porque não pode fazer. Não deve fazer por amor a Cristo. E Lutero bate muito nessa tecla, né? A gente não tem que deixar de pecar por medo de ir pro inferno. Até porque a gente não vai por mérito próprio. A gente vai pela graça de Deus, pela redenção. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, muito bom, muito legal. Obrigado pelo presente, pelo livro aí. Você vai querer ler, Vitória? Com certeza. E até algo que eu queria comentar disso, e o que eu gosto de trazer sempre, né? A questão que falam assim, então você é contra o feminismo, você é contra o comunismo. Eu falo, não, eles são contra mim. É verdade. Antes de eu ser contra o feminismo, Muito o feminismo me odeia, né? Que eu odeio. Exato. Eu, tipo assim, não tem nenhum tipo de associação, não tem como. São ideologias, ideias que na sua base, né,
começam ante Deus. Então, não tem como, não faz sentido se pra mim Deus é tudo de mais importante que eu tenho. Não tem como eu apoiar algo assim. E isso, pra mim, que é o que faz menos sentido quando um cristão decide, né, levantar essa bandeira ou se sente representado por isso. Como você se sente representado por algo que odeia o teu Deus e que não aceita o teu Deus, não acredita que ele existe, não vai ter nenhum tipo de valor a isso. E até falando desse envolvimento, né, da moral cristã na sociedade, eu já sou mais conservadora nesse sentido, né? Eu vou ser mais liberal, mas eu acredito assim, eu não acho que o Estado ou a igreja precisa trazer, obviamente, toda a regra e conduta da vida de todas as pessoas precisam sim ter liberdade, mas eu acredito que a moral cristã, ela livra a sociedade de muito caos, assim. Então, quando a gente aplica isso, e a gente viveu isso no Ocidente, né? Se a gente compara civilizações mais orientais e ocidentais, você vê a diferença que a moral cristã faz na vida do bem comum das pessoas, não é? Não importa se você ama Jesus ou não. A moral cristã, ela vai te ajudar a viver uma vida mais digna. E o que eu acredito é como nós podemos comunicar a moral cristã sem necessariamente um discurso evangélico. Então, quando a gente está dentro da igreja, a gente tem, obviamente, total liberdade para falar, cara, isso aqui é porque a Bíblia acabou, eu acredito nisso. Quando a gente vai se apresentar num plenário ou você vai trazer isso para outras pessoas, aí eu acredito que é nesse lugar que o cristão ele deve buscar inteligência para comunicar a cosmovisão cristã, comunicar a moral cristã, sem necessariamente parecer um legalista. Então, por exemplo, a questão do aborto. Não é só uma questão religiosa, uma questão moral. São questões básicas. Quem pratica o aborto vai estar mais suscetível à depressão, até o suicídio. Isso não é bom. Pesquisas já estão apontando Deus não definiu isso só porque também ele tinha um porquê que gerava vida, que fazia bem para, né? Não é só a vontade dele, mas a vontade dele também tem uma lógica. A gente consegue entender até certo ponto, mas eu E eu acho que é muito legal do teu trabalho isso. Eu admiro porque você, obviamente, as pessoas que te acompanham sabem que você é cristã, mas você traz questões que estão por trás daqueles assuntos sem necessariamente, é só porque é bíblico. Porque até num debate a pessoa vai virar e falar assim, você é só porque você é crente. Não, mas você tem o dado, você tem a resposta. É óbvio que ser crente é um fator muito importante sobre mim, tá? Acima das minhas decisões. Isso realmente influencia todas as áreas da minha vida. Mas saber também como comunicar isso de forma inteligente, que faça sentido pra mente de uma pessoa que não é cristã. E eu acredito que é aí que a gente depende de Deus. Eu acredito que Deus tem, sim... quer dignidade para as pessoas. Deus não quer que as pessoas vivam na miséria, que as pessoas vivam por aí se drogando, abortando, se entregando à libertinagem sexual. Mas aí vem do nosso lugar de depender dele, buscar a sabedoria de Deus, de como comunicar, então, por exemplo, hoje pro jovem, que ele vai se dar mal se ele viver uma vida libertina sexualmente. Ele vai se dar mal se ele se drogar, for um perdido, né? Então, eu acredito nesse lugar, assim, também, de a gente influenciar, mas com inteligência e sagacidade. Isso aí. Eu acho que isso é importante de vocês também estarem se posicionando na internet hoje, para trazer esses dados, trazer essas verdades, porque eu acho que é isso, a gente não tinha tanto conhecimento antes sobre esses assuntos tão profundamente. Era difícil você achar a verdade. Então, esse presidente é bonitinho, é legal, falou coisa legal, pronto, convenceu todo mundo. Collor foi assim. Então, hoje em dia, a gente tá privilegiado, mas também é uma guerra, né? A gente tá vivendo literalmente uma guerra essa semana, então vamos ver como a gente vai chegar. Como você, Nanda, pode falar para, como eu disse, cara, nossa audiência, um monte de universitário e tal. Talvez nem todo mundo vai, talvez, virar um influenciador igual você é hoje, sei lá, o seu trabalho, o que você faz. Mas como que você diria, assim, como se posicionar na internet? Tá. Eu acho que, sobre isso que você falou, foi o meu principal desafio. Porque antes eu era muito mais técnica no sentido econômico, político, e eu tô nesse meio liberal e no meio libertário. E dentro desse meio, a gente tem muito agnóstico e ateu, a maioria. Do meio conservador tem muito católico, mas também tem bastante evangélico. Só que eu tinha esse público, eu nutria esse público que não acreditava em Deus, achava que Deus, sei lá, ou respeitava, via pelo menos uma virtude na moral, falava, não, eu não acredito em Deus, mas a moral é legal, eu concordo. E aí o meu principal desafio era esse. Como que eu vou trazer Cristo aqui? Será que eu tenho que trazer Cristo de uma forma velada? Ou será que eu posso, falar, eu sou cristã? E aí, como que eu vou fazer esse tipo de argumentação? E aí a gente tem que pedir sabedoria pra Deus. E, em princípio, né? Como você consegue a sabedoria? Através do temor. Então, e muita oração, jejum e tudo. Enche Deus, Deus, gente, por favor. Mas, assim, brincadeiras à parte... eu acredito que esse foi o meu principal desafio. E eu só consegui me posicionar... Porque eu tive esse meio que...
essa alteração no meu perfil. De ser uma pessoa muito técnica, de uma pessoa que era militante, política e tal, pra uma pessoa que começa a falar da cosmovisão cristã, né? No perfil também, e aí sempre traz o link da moral cristã. E você se vê nessa transição ainda? Ou... Eu acho que agora, eu não tô mais nessa transição, eu tô literalmente no período pós-transição agora, que a galera já sabe... Depois do vídeo da Anitta também, veio muita gente. Veio muita gente. Depois deu uma amenizada, porque eu falei, tá, gente, mas vocês estão achando que eu tenho um posicionamento político e que eu vou votar em candidato tal, eu não vou votar em candidato tal. Aí deu uma amenizada, e agora, tipo, a galera já tá entendendo quem eu sou. E aí entra também no link da sua pergunta, né, de como se posicionar e tal. Primeiro de tudo, eu tive que entender, então, o que eu quero passar pras pessoas. E aí eu passei 1 semana ou 2 semanas refletindo sobre ter um lema do meu perfil. E é um lema do meu trabalho e um lema da minha vida. Eu gosto de resumir em uma frase. Então, eu fiquei pensando, matutando e tal. E aí, eu cheguei nessa frase, que é o meu lema. Você entra na minha bio do Instagram, tá escrito isso. Que é expondo inconformidades e reafirmando valores. Então... Todos os meus vídeos eu exponho algo que está errado, seja uma política pública, seja uma conduta, seja algum projeto de lei, e eu falo como que deveria ser. Eu não falo como eu faria, porque, cara, eu sou falha e eu não sou política, e eu não sou, sei lá, depende ali eu não sou uma secretária da educação, nada disso, mas eu exponho o que deveria ser o correto, entende? Geralmente, e sempre tento me respaldar na Bíblia, mas eu não posso chegar também no vídeo, em todo vídeo, falar, você acessa lá, fonte, dado, versículo tal, porque entendeu? o seu público não é só cristão. Crente, Não. Entendeu? E já teve algum caso, assim, de conversão ou de alguém que se aproximou da fé cristã por conta disso? Porque eu acho que isso é legal. Você tá comunicando com um público que não é cristão e a gente tem... talvez o mais importante, né? Exato. Então, assim, você já recebeu de alguém, tipo, perguntando sobre isso? A pessoa, cara, me fala um pouco onde eu consigo, talvez... saber da Bíblia, sei lá, alguma coisa assim? Não, isso pra mim é o Os caras é o colam na principal. sua igreja lá. Mas teve sim. E eu gosto muito até de uma frase do Calvino. Ele fala, tudo que há de bom em mim é Cristo. Tudo que há de ruim sou eu mesma. Se alguém chegou a Cristo através do meu conteúdo, o mérito é de Cristo mesmo. Porque é ele que me deu a sabedoria pra falar aquilo. Sim. Só me usou como instrumento. Mas graças a Deus já teve gente que... Tanto pessoas que eram viviam, caminhavam na fé. Aí deram uma afastada. E, pô, Nanda, vi aquele vídeo lá, achei legal aquilo. E voltaram, né? Até porque eu acredito que a graça é irresistível. Então, se a graça chegou em algum momento na vida da pessoa, a pessoa pode se afastar, mas ela vai voltar pra Cristo, né? Aí só precisava daquele gatilho, que às vezes foi um vídeo. Por isso que é importante a gente, né, como cristão, tá influenciando de diversas formas. Não só em rede social, mas de, sei lá, para os seus amigos na sala de aula, no trabalho, conversa, bate-papo. Mas você sente... Esse vai conectar um pouco o primeiro papo que a gente falou, que já foi metendo louco, mas você sente que é um chamado seu? Tem uma parada assim? Não? Você sente que é só uma vontade sua? Ou você fala, cara, Deus já me falou no meu secreto, minha intimidade com Ele, que é uma coisa que Ele quer que eu faça? Olha, eu sou dessas dos sonhos, tá? Eu não sei como que vocês pensam em relação a isso. Deus mas fala através de Deus sonhos. sonha também. Você Que fala. bom. Então, porque eu sou presbiteriana, então a galera é um pouco mais fria, um pouco mais assim, vamos lá na Bíblia apenas e tal. Mas assim, Então nessa você tá sendo um pouco menos. Não, mas é que na verdade... Não, mas foi... Ele revelou um versículo específico, um capítulo específico. Aí eu fui lá e eu enxerguei que... E basicamente, resumidamente, Deus estava falando pro Faraó que ele ia fazer o Faraó conhecido para que o Faraó fizesse o nome de Cristo conhecido. Então eu acredito muito que, sim, é a minha missão na Terra. E não só minha, mas se for para pensar, cara, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Sim. É um mandamento para todo mundo fazer. Obviamente, diversas formas diferentes. Mas aqui, assim... E aí a gente meio que vai pra igreja, se abastece, pega munição. E aí se sai da igreja, o pé pra fora da igreja, você já tá em guerra espiritual. Sim. Dentro da igreja tem guerra espiritual, né? Sim. Inclusive. Mas fora é muito isso também. Então, acho que é isso. Você acha, então, que tem uma relação, sim? Ah, não. Em relação... Agora, Nanda, isso significa que você vai entrar na política, literalmente, no parlamento e tal? Eu não sei. Assim... Deus tá trabalhando isso. Eu acredito que hoje em dia... A galera me convidou pra entrar agora em 22. Eu ia tentar pra ser deputada... Eles me convidaram pra ser deputada estadual. Caramba. E de São Paulo. Só que, cara, sabe, eu tava orando e não tava tendo paz naquilo. E eu sou, tipo, realmente, eu sou bem sincera. Eu acho que eu não tô preparada pra isso. Eu tenho que pensar numa equipe pra tá me ajudando na parte legislativa. Eu já trabalhei na LESP, né? Que é a Assembleia aqui de São Paulo. Onde fazem as leis estaduais. Eu sei como funciona, mas eu acredito que eu preciso ter mais conhecimento técnico antes de tentar qualquer coisa. Então, eu fui sincera comigo mesma. Eu falei, não vou. Porque, assim, querendo ou não, é um hypezinho. Né?
Quem sabe uma hora. Eu não sei, se Deus souber, quiser falar, já tô agradecendo pra já me preparar mais ainda. Mas por enquanto eu sigo cursando a faculdade, direito. Eu também gosto muito de segurança pública, talvez eu queira ser delegada civil um dia. E aí tem que se preparar pra isso. Então eu tô bem confusa, mas eu tô seguindo. Só área leve, de qualquer forma. É verdade. Vamos deixar mais calmo. Você tem um hobby? Além de... Eu queria falar de uma coisa que não é tão calma, mas... Tá, rapidinho, antes do hobby. Isso, então já Você falou de aproveita. segurança. Você sofreu algum ataque bem intenso nesses últimos tempos? Só por conta de você ter se fala dos seus posicionado? haters. Como é que você lida porque com tem, isso? né? Tem muito. Porque, ó, hoje eu postei meu primeiro... Eu tava falando pra Vi. A Vi já tá postando... Já tá se posicionando há muito mais tempo. Hoje foi a primeira vez que eu me posicionei. Me posicionei. E, mano, já começa a vir uns... Tem 100 comentários legais, tem 2 ruins. Aí você já fica assim... Meu Deus. Como é que é? A pergunta da Rafa, mas também coloca hater no meio aí. Como é que é? Perfeito. Assim, eu fiz até um vídeo falando que eu tô recebendo um processo, eu não posso falar qual instituição tá me processando administrativamente por conta de um vídeo que eu falei. Se você é democrata, né? Se você defende a democracia, aí você leva em consideração que no Brasil, apologia ao nazismo é crime. Ok. Agora, por que apologia ao comunismo também não é crime? Ou até porque é legalizado partidos comunistas e partidos socialistas. E aí, nesse debate, eu falei até do número de mortes, porque o comunismo matou mais gente do que o nazismo, inclusive. Então, assim, por conta desse E deixando vídeo... claro que o nazismo é horrível aqui. Exatamente. Só que eu já vi em todos os podcasts, exato. Exatamente. E ainda mais uma liberal, né? Que é contra qualquer tipo de opressão. Mas aí... Então, eu tive eu tô tendo esse problema ainda, não finalizou essa questão. Só não posso falar por questões sigilosas mesmo. Total. Mas, se não, a vontade era expor mesmo, né? Mas ok. E aí, também, eu fui... E isso é, assim, assustador quando eu paro pra refletir que isso é verdade. Mas eu já fui ameaçada de morte, assim, Caramba. em 2 estados do nosso país, né? Uau. E eu não dá pra falar também quais são, por questão de segurança. Mas aí tem os devidos cuidados nesses 2 estados. Tem um que eu nunca mais quero pisar mesmo. E o outro que dá até pra pisar, mas em off. Porque é treta grande e tal. Você até falou que no dia que você foi votar, também teve uma pessoa que ficou brigando uma com mulher. você. Teve uma mulher lá que... Eu tava quieta na minha, eu tava com uma camiseta escrito imposto é roubo, inclusive. Aí essa senhora, tava de esquerda, toda vermelha, ela deve ter pensado que eu era bolsonarista, sei lá. Aí ela começou a brigar comigo, porque pedi pra minha mãe tirar uma foto minha. Eu tava de longe, porque dentro da cabine você não pode, é lei. Só que fora da cabine você pode. Eu até tive que falar a lei pra senhora, mas ela todos não os famosos queria. estavam com foto Todo mundo lá, tava. Eu muito, falei, né? inclusive o seu candidato, o Lula tirou uma foto agora, minha senhora. Só que ela começou a brigar comigo, querer ser pra cima da minha mãe. Aí eu fui rapidinho na cabine, votei Mano, com a medo dela galera bater que na minha estuda mãe. direito, eles gostam, entendeu? Antes até de ser advogado, assim, antes de ser formado, eles já sabem. Eu sei a lei. Eu sei a lei. Mas, assim, não, mas é porque é direito Eles eleitoral. gostam, e tal. eles Não, gostam. mas eu não. Tem umas leis aí que são tortas. Tem um livro que é, inclusive, leis absurdas. É muito bom. Tem cada tipo de lei que você fica, tipo, Não é possível. em São Paulo, o Fernando Holliday conseguiu tirar uma lei, derrubar uma lei que falava que você tinha que lavar a laranja em movimentos circulares. Então, se você tivesse Sim, um barzinho e tal. tem Meu muita Deus, lei, sim. cara. Se o fiscal entra no seu barzinho, no seu restaurante. restaurante, e vê que você não tá lavando assim, a galera a galera, os fiscalizadores preso. lá, eles vão lá e vão te dar uma multa. Meu Deus! Tem multa de, tipo, lixo aberto. Às vezes você deixa um lixo aberto. Chega Ok, na tipo, prisão, mas vários precisa caras. disso. Aí fala, o que você fez? Matei você, roubei, eu Lavei lavei errado uma laranja. Mas não Mano, dá como cadeia. assim, cara? Não dá cadeia, mas leva uma multa. Tipo, como assim, sabe? Então tem umas coisas absurdas, assim. Eu Meu não Deus. lembro qual que era a pergunta. Não, era Mas sobre segurança e os haters e os agora. haters. os haters. Inclusive, tem um lugar específico também que eu fui ameaçada. Tipo, minha integridade física foi ameaçada. E aí, e é à noite que eu geralmente frequento esse lugar. E aí, fala à noite... Gente, não é igreja e não é balada, nem nada desse tipo de coisa, tá? Porque acham que é balada. Então, imaginem só o ambiente que uma jovem frequenta. Não, gente, Sim, não relaxa. preciso falar qual é, porque é sigiloso. Mas, imagina só, você tem que ter um segurança da instituição te acompanhando até o carro. Entendeu? Uns negócios assim, gente. É chique. Ter um segurança com você. Só que eu não quero, que eu posso morrer, entendeu? Tipo, é umas coisas meio assim. Então, é complicado. E em relação aos haters, eu já várias vezes chorei, fiquei mal por causa disso. Mas aí, eu preciso sempre daquele gatilho falando... Cara, larga esse celular. Porque, realmente, a vida não é isso. São pessoas que estão falando, mas você nunca viu essas pessoas. As pessoas mais importantes da sua vida são pessoas que você tá vendo, lidando diariamente. E Não dificilmente isso. essas pessoas que fazem muito barulho ali, falam qualquer tipo de coisa pessoalmente, né? É aquilo. Eu ignoro muita coisa, assim. Obviamente tem muito hater, mas você sabe que aquela pessoa
não falaria aquilo na sua Às A vezes pessoa só te quer xinga. atenção. Aí você entra, tá escrito tipo assim, Efésios, não sei, mãe de Você 3. Você fala, meu, não é ela fala assim, possível. nossa, Nanda, cara, desculpa. Já aconteceu. Tem Já muito hater que depois vira assim, que é seu fã, na real. Sim. Eu acho que faz pra chamar atenção, não sei. Mas isso que você falou, tem muito hater que vem... Eu não posso criticar. Eu não tenho político de estimação. Então, eu critico feitos da esquerda e da direita. E aí, as pessoas vão lá, me xingam, né? E aí, eu entro no perfil missionário, mãe, família, pátria. E aí, você fica... Gente, como assim, sabe? É um negócio que não faz muito sentido. Então, é complicado. Mas, meu, tem hater, sim. Se a gente for escalar por conta de hater, tem uma expressão até da cientista política, eu não lembro o nome dela agora, me fugiu o nome dela, mas a galera pesquisa aí, que é a espiral do silêncio, né? Acho que é a Newman o nome dela, enfim. E aí a espiral do silêncio é basicamente isso, quando você se coloca nessa posição de não falar mais por medo do cancelamento, por medo do, enfim, da opressão, de alguma forma. Só que a gente não pode ficar quieto por medo do outro, entendeu? Cristo não nos convida pra ter um espírito de medo, de receio de tudo. A gente tem que ser cuidadoso, obviamente, cauteloso, mas não tem que ter medo de falar a verdade. E a gente chegou até aqui porque pessoas não tiveram medo, né? E o evangelho resistiu também dessa forma, porque pessoas foram usadas com ousadia, intrepidez, para continuar falando a verdade em tempo e fora de tempo. E é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, ele vai alertar isso. Prega em tempo e fora de tempo. Vai chegar o momento que as pessoas elas não suportarão mais essa doutrina, não suportarão a verdade, elas vão preferir mestres que contem fábulas, que contem mentiras do que a verdade. Elas vão escolher isso, eu escolho a mentira. Então, é o que tem acontecido muito hoje, né? As pessoas elas não querem ver coisas básicas que são verdades. E a gente precisa se posicionar nisso, ser corajoso. É claro, se proteger também, ter um segurança às vezes, se precisar. Né? Não vai também, assim, colocar um colete à prova de balas. Algo assim. Mas permanecer firme na verdade, porque... isso não tem preço. E a nossa liberdade também não tem. Essa citação do apóstolo Paulo é perfeita, porque realmente as pessoas preferem hoje em dia, né? A suave verdade. Elas preferem, na verdade, a dura mentira. Não, a dura verdade do que a suave mentira. Ou não? Ao contrário. Elas preferem a suave. Agora ficou aquela suave mentira. Eu tô suave, eu tô suave. Elas preferem a mentira do que a verdade. Mas é a suave mentira do que a dura verdade. É isso. É isso. Faz sentido isso. Aí, gente, tô nervosa. Aí, e assim, é muito real. E sobre crime de opinião e tal, até hoje em dia que a gente tá vivendo com essa questão do ativismo judicial, né? Que você falou, pô, a gente só tá onde a gente tá porque pessoas morreram por causa disso. O evangelho conseguiu sobreviver todos esses anos porque pessoas, enfim, pregaram a palavra. E é muito verdade. Antigamente, pô, a gente pega, sei lá, João Batista, ele morreu porque ele tava lá exortando, falando que, né, denunciando algo que tava errado, que tava contra a Bíblia. Aí Herodes foi lá e atirou a cabeça do cara. Tipo assim, é esse nível. Hoje em dia as pessoas estão indo presas, né? É uma coisa um pouquinho mais silenciosa, eles pegam um pouquinho mais leve. Aqui no Brasil. Aqui, né? Porque na Nicarágua, Coreia do Norte, China e tal, é uma coisinha um pouco mais pesada. Mas é legal pensar também que começa leve, né? Não necessariamente começa pesado. Por isso a gente tem que ficar de olho. Às vezes a gente acha, não é tão absurdo assim. Não é tão absurdo hoje, né? Daqui a alguns anos, o absurdo pode chegar. Muito bom. Esse é um assunto, cara, que tá entalado aqui, que eu tenho visto assim. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo pode, enfim, dar a sua opinião na internet. E agora focando em crentes. Vamos falar aqui com crentes. Você tem o seu direito de votar em quem você quiser, votar nulo, whatever. Mas eu também vejo que tem muita gente, vocês estão falando de perseguição, que, assim, o cara usa o argumento bíblico de que não, mas, cara, nos últimos tempos nós teremos perseguições. Tudo bem, mas... Então, por causa disso, eu vou ser proposital pra perseguição? Vocês estão entendendo? Eu tenho visto gente, tipo assim, líderes evangélicos pregando, tipo assim, tomara que dê ruim. Porque aí que quer dizer que vai ter perseguição. Mas, cara, eu sei que no final a gente ganha. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Eu sei que Deus já tem o plano, comigo ou semigo. Mas nisso eu lembro a Esther, sabe? O texto de Esther, ele vai falar assim, Mordecai tá falando assim, olha, Deus vai trazer salvação pro povo. E não vai achando que só porque você tá ali no palácio que você vai se safar. Não. Vai geral morrer, mas Deus vai trazer liberdade. Ou seja, vai dar certo. Agora, você tem a oportunidade. Então, não fica torcendo pra dar errado ou torcendo pra ser perseguido. E querer trazer um discurso espiritual em cima disso, né? Que eu acho que é o pior. A gente não precisa ficar... eu sou melhor que os outros porque eu não tenho medo da perseguição. Querendo endossar o que a gente acredita. Assume o que você acredita, então. Não fica falando que é o que Deus quer pra mano, tipo assim, cara, né? óbvio, vai ter perseguição? Vai, cara. E existem inúmeros tipos. Mas se eu posso fazer, ou se eu posso conseguir, no meu turno, fazer isso sem perseguição,
qual o problema? Entendeu? Então eu também vejo um pouco disso. O anseio de perseguir, não, E mas acho que pensar além da gente também. Eu acredito que o grande ponto, quando eu vejo uma galera que fala assim, são pessoas que às vezes estão pensando só nela, ou pensando só na igreja. Sim, a igreja vai resistir, isso é uma verdade. O inferno não vai prevalecer. Eu acredito plenamente nisso. Nada parou a igreja até aqui, pelo contrário, a gente vai crescer e vai crescer mais. Isso é bíblico. Agora existe nossa influência na sociedade. Eu acredito que nós precisamos buscar coisas boas para a sociedade. E a gente precisa tomar decisões que vão trazer benefícios não só para nossa família, mas para os outros também. E aí fica aquele negócio meio individualista. Não, eu sei que para mim vai dar tudo certo, se morrer, entendeu? Eu vou para a glória, não sei o quê. Mas e todo mundo que tá ao teu redor, e tua família. Eu acho que a gente precisa ir além disso um pouco, senão fica um negócio muito individualista. E eu não creio que também esse é o caminho que o evangelho propõe pra gente. Eu acho que isso sobre ser individualista é muito real. Porque, assim, geralmente as pessoas de direita são consideradas individualistas porque elas seguem essa linha mais liberal da coisa. E a esquerda, geralmente, mais coletivista, coletivo. Só que no cristianismo, não tô falando que tem espaço pra essas duas ideologias, tá? Porque ideologia, pra mim, é meio que sinônimo de idolatria mesmo. Então, Cristo é muito mais do que ideologia. Só que dentro do cristianismo tem espaço para aquilo que é individual, singular, porque cada um é singular, cada um tem o seu DNA. E Cristo, tipo assim, a própria Trindade, ao mesmo antes de ser de ser três, os três serem um, eles são um, tipo, sabe? Então assim, dentro do cristianismo tem espaço para você, para um indivíduo e também tem espaço para o coletivo. E isso tá na própria natureza de quem a Trindade é, porque a Trindade é um e é três. Então tem esse espaço. Eu acho que é egoísta da nossa parte, realmente. Tipo, eu vou nesse candidato especificamente porque, de qualquer forma, eu vou me dar bem. E isso a gente vê muito nos artistas, né? A galera da elite, que hoje em dia dá hype. E agora, tipo, não sei se pode falar de candidato específico, mas eu vou falar da esquerda, tá? De uma forma geral. Hoje em dia, a elite artística tá apoiando, na maior parte, o candidato da esquerda. Porque, independente, muita gente, inclusive, tá fora do Brasil, tá apoiando. Não precisa falar o nome, né? Tem a frase lá do Tropa de Elite, que é exatamente isso que você tá falando. Bizarro. Que o Wagner Moura fala assim, tem muito... muito artistinha de esquerda. E ele fala exatamente a sua frase. Ele tá falando exatamente disso. Eu sabia outra frase que tem um palavrão, que o sistema eu pensei nessa. Exatamente. A gente abarra. Eu vou ver se eu acho aqui. Quem não pegou, não pega Eu vou ver mais. se eu acho aqui, mas É vai a falar. frase. Mas é muito isso, assim, Eles nem estão no Brasil, né? Eles nem estão no Brasil e querem ficar influenciando. É fácil falar de lá, né? Agora a galera que tá aqui, o povo que tá aqui se ferra. Principalmente os pequenos empreendedores, que é a galera que leva esse país nas costas. E pequeno empreendedor, quando a gente fala em empreendedor, a gente não tá falando só do dono do shopping. A gente tá falando da moça que vende pipoca na rua, entendeu? Do cabeleireiro. Essa galera que precisa. Exato. Exatamente, independente do estado. Só que se a gente pega um estado que é mais interventor, que vai aumentar muito o número de políticas públicas e o aumento, vai ter gasto demais, e o candidato da esquerda, por exemplo, ele é contra o teto de gastos. E se você não tiver uma prudência fiscal ali, se você não tiver uma responsabilidade fiscal, cara, você vai ferrar o mais pobre, entendeu? Então a gente tem que, assim, olhar pro mais pobre também, porque é a base, infelizmente, hoje em dia no Brasil, a galera que tá na pobreza e também a galera que tá na classe média baixa. Tem muita gente ali que tá ali fazendo o seu, vendendo, cortando cabelo, vendendo hot dog na rua. E aí, dependendo de quem a gente colocar lá dentro, a gente vai ou dificultar a vida dessa pessoa ou facilitar a vida dessa pessoa. E é fácil falar dos outros estando em Portugal, né? Exato. A frase é... Eu amei aquele seu post também. A frase era assim, tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo o vagabundo. O pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. E aí os caras pegaram esse áudio e aí foram mostrando assim, vários artistas assim. Vou fazer, é uma ideia. E o pior é quando é artista e crente, né? Aí fica pra nossa. mim dói. Não, aí eu fico assim, cara. E dá uma indignação e dá também aquele lugar, tipo, cara, que não posso fazer nada. Como que eu posso me posicionar aqui? Eu vou orar. A gente tem que orar. A gente tem a maior arma também nas nossas mãos. A gente vai se posicionar, óbvio. Mas muitas vezes a gente olha... Tá, esse cara tem 50 milhões de seguidores. E ele tá aí se levantando com essa bandeira, que é totalmente contra o que eu acredito. E a gente se sente um pouco impotente, às vezes. Eu não sei se você já se sentiu assim. Total. Às vezes fala, meu... E aí tá desmascarando essas pessoas, falando, cara, porque eles têm toda a mídia voltada pra eles. Parece que eles têm mais poder, né? Mas hoje em dia também, falando em mídias, a gente pode explorar um pouquinho disso. A gente tá vendo aí a censura nas mídias. Tá tipo assim, absurdo. Quando tiraram o seu Você Instagram, gosta do seu Instagram? Pense bem no seu voto. Exatamente. Exato, tipo isso. Mas eu perdi o TikTok, né? Que tava com acho que 220k por aí. Aí eles derrubaram e tal. Fiquei triste, mas assim, eu fiquei triste, mas foi muito, muito diferente. Porque eu falei, tá, mas
é um número, obviamente são pessoas, é uma plataforma, mas eu não preciso disso também pra minha vida. Porque às vezes a gente fica tão linkado com as redes sociais e realmente é meu meio de trabalho, ok? Mas também tem mais do que isso, sabe? Então eu não vou ficar também depressiva, passando. Eu nem chorei por causa daquilo, porque eu fiquei com vontade de chorar. Falei, não vou chorar, não vale a pena Dessa vez você chorar. não chorou. Dessa vez eu não Olha só, chorei, também. foi uma vitória. Já estou há 3 dias sem chorar, pessoal. É verdade. 3 dias sem chorar por causa de política. Nossa, mas assim, sobre a questão da censura. Porque uma coisa até que eu acho legal a gente falar é a diferença de boicote e de censura. Porque as pessoas acham que é sinônimo e não é. O boicote é quando a gente, por exemplo, uma marca, ela, sei lá, Adidas, ou sei lá, qualquer marca, ela foi lá e levantou uma bandeira que nós cristãos não concordamos. Então a gente vai parar de comprar essa marca, coisas dessa marca. A gente tá boicotando essa marca. A gente quer que ela entre na vala do esquecimento, a gente vai parar de consumir ela, porque E é isso uma força mostra. do povo, né? É uma força do povo. Porque ela não tá alinhada com o que você acredita. Com o que a gente acredita, exatamente. Mas aí também você pode... A forma de você não comprar ou de deixar de comprar pode ser até um movimento político, entendeu? Você pode incentivar outras pessoas a não comprarem aquilo. Isso é boicote. Agora, a censura é quando parte do Estado. Então, quando tem uma decisão do judicial ali, uma sentença, um mandado, falando aquilo, aí é uma censura. O que a gente vê hoje em dia é censura totalmente. Cancelamento é mais boicote. Só que agora, a gente vê as instituições, como, por exemplo, o TSE, né? Que é, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa época de eleição, agindo de ofício. Eles querem fazer algo, eles fazem ali rapidamente, sem serem provocados, porque dentro do processo judicial, assim, o juiz não pode falar assim, do nada, ele sabe que você brigou com sua amiga bateu em você, ele fala, eu sei disso, então eu vou prender a amiga dela. Não, ela tem que vir, se ela tá incomodada, como vítima, entrar no Ministério Público, falar, denunciar para o Ministério Público vem e vai estar com a vítima, enfim. Então, assim, o que a gente vê hoje no TSE, por exemplo, eu achei super cômico e triste. Eu até postei, fiz um post sobre isso. O TSE, quem é o presidente do TSE, é o ministro Alexandre de Moraes, né? O careca lá que a galera conhece. E o que acontece? Ele também é ministro do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. Beleza, então tem TSE e tem o STF. Só que eles tiveram uma decisão dentro do STF... Olha, eu já tô confundindo aqui. Do Tribunal Superior Eleitoral... que, basicamente, essa decisão fazia com que o Bolsonaro não pudesse mais utilizar nos vídeos de propaganda uma fala do ex-ministro Marco Aurélio, que era do STF. Então, o TSE, que é uma instituição, tá censurando uma outra instituição. E essa instituição, que é o STF, é a maior instituição que a gente tem. Então, a gente tem um tribunal censurando falas de um tribunal. Então, assim, qual que é a congruência disso? Por quê? O que o Marco Aurélio falou? Aí a gente começa a entender esse jogo político, porque é jogo político. Não adianta falar que é jogo jurídico, porque não é. Entendeu? Não precisa nem cursar direito pra saber disso. A fala do... Não precisa nem de 2 neurônios. Exatamente. É uma coisa simples. Basicamente, nesse vídeo, ele falava que Lula não foi inocentado. Ele não era inocente, mas que teve seus processos anulados. Por isso que teve que voltar a estaca zero em outro foro, né? Por conta de outra competência ali da vara. Ele só falou a verdade. E aí, o Bolsonaro tava usando uma verdade, uma fala verídica, pra, enfim, ali ter o jogo político do marketing. Ok, é válido isso. Mas aí, o tribunal derrubou e não pode mais usar essa E o mais frase. doido é, né, não só que derrubou, mas como você disse, derrubou de um outro órgão que Esse é também... mais doido. Mas aí, então. um negócio polêmico aqui. Então, fala pra gente a tua Vai, opinião. Vitória! Eita, tô com medo. Tá O ficando TSE calma. hoje tem um lado ou não tem? O que você pensa disso? Diante das últimas decisões que a gente tem visto. Totalmente. E assim, isso não precisa nem de muito pra ver. Nesse vídeo, inclusive, eu mostro, né? Eu não lembro agora o nome do ministro do TSE, que fez essa decisão, mas tem um vídeo dele, eu postei esse vídeo dele abraçando o Lula, falou, depois me liga lá, hein? Tipo assim, gente, nem pra dar uma disfarçada, entendeu? Então, assim, é muito óbvio perceber esse lado. E, obviamente, que a maioria dentro do STF foram indicados pelo PT, enfim, por governo centro-esquerda, esquerda, enfim, PSDB também e tal, MDB, enfim. Mas é bem triste isso, porque a gente se sente impotente, porque a gente é impotente nesse sentido. O que a gente pode fazer? A gente pode orar e informar o povo. Só que se você não tá no parlamento, você não consegue fazer nada de realmente, assim, sabe? Você não consegue ter uma atividade legislativa pra tentar barrar algo. Ou se você não tá no Ministério Público, ou se você não tá no Judiciário. Por isso que é importante que cristão queira ser juiz. Por isso que é importante que cristão queira ser... enfim, procurador geral e coisas nesse sentido. E Promotor. ocupar todas as bordas, né? Porque a gente acaba dando foco, sei lá, pra presidência. E não necessariamente ali que as coisas serão decididas, né? Na verdade, o mínimo delas, porque vai passar por diversos outros estágios. E a gente precisa estar atento a isso, como cristão, se posicionar e também levantar cristãos para esses lugares. Mais uma vez, o papel da igreja, que eu vejo politicamente, também é isso. Preparar, capacitar e abrir caminhos para que cristãos verdadeiramente
verdadeiramente cristãos, pautados na palavra, ocupem esses lugares, porque nós temos uma parcela, e no caso do Brasil, uma grande parcela da sociedade que é cristã. E esses interesses precisam ser defendidos também, faz parte. A gente vota para isso também, né? A gente vota buscando determinados valores, determinados princípios. Então, a gente precisa preparar pessoas para ocupar esses lugares. Até você falou do seu lema, né? E um lema que eu gosto e que eu trouxe para mim e que eu sempre trago pra galera é: se as pessoas certas não ocuparem os lugares certos, as pessoas erradas irão. Então, se a gente não... A cadeira nunca vai ficar vazia. Não tem a opção de os lugares estarem desocupados. Isso é um princípio não só terreno, mas um princípio espiritual. Existe ocupação nas coisas, né? A gente crê nisso biblicamente também. Então, ocupe esse lugar. Se isso gera indignação, incômodo, porque a gente não pode ficar num lugar... Tá, eu tô incomodado, tô indignado e não faço nada. E não tô falando só pessoalmente, mas como igreja, a gente preparar pessoas responsáveis. Interceder, né? Exatamente, enviar para esses lugares. Porque a gente... certamente precisa e precisa muito. Muito bom. Eu gostei muito rapidão, Rafa. Eu gostei muito desse lema dela, porque é o que o Edmund Burke falava, tipo, o pai do conservadorismo. Ele falava, pra que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então, assim, é uns tapinhas que a gente vai levando na cara pra ver se a gente acorda, né? Exato, que realmente infelizmente. E também isso de que, pô, a gente tem uma grande parcela cristã. Mais de 80% da população se intitula cristã, né? Não vou nem entrar num fato aqui. Eu não vou entrar nem no mérito de viver o cristianismo e não. Mas, porque muitas pessoas são culturalmente, né? Elas respondem que são católicas ou evangélicas por conta que foi criado por uma família e tal, mas a pessoa não vive literalmente o evangelho. Só que isso, gente, essa questão de, pô, mais de 80% da população ser cristã, chama muito a atenção dos políticos. Por isso que a gente vê em época eleitoral pessoas que, sei lá, até Vai ontem... numa missa. Vai numa missa, tira uma foto, entendeu? E pessoas que nunca pisaram lá antes, pra atrair esse público. E a gente não pode ser trouxa. A gente cristão não pode ser trouxa. Tipo assim, tem que acordar, entendeu? Um dia o cara tá lá, tirando foto no centro... sei lá, centro espírita, outro dia ele tá lá dentro da igreja evangélica, outro dia ele tá não sei aonde, tipo, sabe, cada hora ele tá num lugar, porque ele quer atrair o eleitorado. E a gente também tem que ser um pouco menos besta de, tipo assim, entender que não tem nada a ver, que, tipo assim, não é porque o cara é crente ou não, que isso vai significar completamente uma coisa, mas é mais o que essa pessoa representa, ou o que ela acredita, com o que é o plano de governo e tudo mais. Porque senão a gente vai achar só que porque o cara tem lá presidente evangélico, ou presidente... E volta até aquele Whatever. ponto. Vota porque é negro, vota Isso, porque é mulher. exatamente. Aquele negócio identitário que prende... Você entra num grupo. Escraviza o a mente das grupão, pessoas, né? É um grupo de pessoas que só faz porque o outro faz e não tem entendimento porque faz. Sim. Mas a gente pode falar do hobby agora. É verdade. Tá bom, Deixa um pouco mais leve. Subimos, agora vamos... O que você gosta de fazer, né? Nas horas vagas. Eu gosto de ler livros sobre liberalismo. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Não, Ó, uma mas coisa que eu... sei lá. Não, você tem um hobby Não, fora? eu gosto assim, tipo... Eu gosto muito de cantar. Eu gosto, mas não sei cantar, mas eu gosto, entendeu? Tipo, de ficar com a galera, tocando violãozinho, esse tipo de Quais coisa, são mais seus artistas vibezinho. preferidos? De cantores, você fala? Meu, é que assim, eu sou um pouco eclética, eu ouço um pouco de tudo. Só que uma banda que tem muito meu coração, assim, é o Projeto Sola. Não sei se vocês conhecem. Sim. Inclusive, o Guilherme Andrade, ele é o pastor da minha igreja. E ele também é meu conselheiro. Tudo, sei lá, tem uma crise... Guilherme, vem aqui, preciso conversar com você. Chorou? Chorei. O Guilherme. O Guilherme, o Guilherme, então ele me ajuda muito, assim, nessa parte. Boa. Legal. Cara, eu tinha até colocado aqui na pauta da gente falar de feminismo, mas eu acho que a gente vai gastar muito tempo com isso. As duas aqui conversando sobre... A Pra gente- resumir, gente, não seja feminista. Mas eu acho que uma coisa legal que a gente viu frutos daquele nosso Dunamis Hangout de muito tempo atrás foi pessoas até de influência vindo e falando, cara, eu era feminista, eu assisti e Deus abriu minha mente. E foi muito legal os testemunhos que vieram disso, porque realmente as pessoas não têm a informação completa. É só, eu tô aqui pelas mulheres, uhul. Exato, E não fazem ideia nenhuma, né? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, aí vocês tá no mundo de vocês. Acho que é tomar cuidado, assim, uma coisa que eu acrescentaria nesse sentido. E não só com relação ao feminismo, mas a gente falou de comunismo, de diversas ideologias aqui já foram citadas, né? Eu acredito que o maior cuidado que a gente precisa ter não é só em levantar a bandeira, porque eu conheço muitas cristãs que não levantam a bandeira feminista, mas tem vários resquícios feministas nelas, entendeu? Eu acredito que esse é o maior cuidado que a gente precisa ter hoje, como cristão, como igreja. Reveja a tua vida, sabe?
deixa o Espírito Santo sondar tua mente, teu coração. Talvez você não levanta essa bandeira, você realmente não defende isso, mas você age como quem defende. Então, sei lá, você não é feminista, mas você odeia a ideia de construir família, tem pavor a casamento, Eu era assim. filho. Revelação. Eu era assim, Então- e tipo, nunca, sei lá, com uns 17 anos eu tinha muito esse pensamento, mas sempre cristã e tal, e eu achava que era normal, sei lá, minha personalidade. Exato. Só que eu percebi que Uau. não, porque eu tava consumindo muita coisa de, tipo, mulheres independentes que não precisam de homens e tal. Não, é isso que eu vejo, cara. Porque às vezes a gente fica tanto assim, ai, não seja feminista, não seja feminista. Isso é muito importante. Eu falo sobre isso, né, obviamente. Mas a gente precisa ir no mínimo ali. Será que realmente eu não sou? E, obviamente, você não era feminista, mas você talvez foi influenciada, exato, são esses resquícios. indiretamente, Resquício é algumas justamente esse fragmento que sobrou, é o resto. Porque a gente passa, cara, se você passou pela escola, você recebeu fragmentos disso. Se você consome mídia, que é o que a gente vive hoje. Filme, série, exatamente. A educação e a cultura, eu sempre gosto de dizer que são os principais motores que vão guiar essas ideologias. Eles vão entrar muito forte na cultura e na educação. E vão tomando a nossa mente aos poucos, né? Se a gente trazer até um pouquinho... Pensando em Gramsci, por exemplo, ele vai trazer isso, né? Dessa hegemonia cultural, que é você dominar de dentro para fora. Então, eu começo a consumir a tua mente. Quando você vê, sua mente já tá consumida. Você não precisa levantar a bandeira do meu partido comunista. Mas se você começar a ter essas ideias impregnadas em você, você é um revolucionário sem saber. E se a gente não toma cuidado com essas pequenas mentiras, nossa mente vai sendo tomada. Então, eu deixaria isso, assim. Não é só uma questão se você é comunista ou não, se você é feminista ou não. Enfim, o que você se intitula, o rótulo que você quis receber aí, mas sonde as suas ideias. Será que você está alinhado com os valores de família da Bíblia? Família é um plano de Deus, a vida é um projeto de Deus, né? O casamento, gerar filhos, construir comunidade, ter a sua liberdade também, a propriedade, tudo isso. Às vezes tem crente, por exemplo, que não levanta bandeira comunista, mas acha que a igreja tem que sair, e o cristão, na verdade, nem a igreja, tem que sair dividindo tudo com todo mundo. E tem uma ideia errada das coisas, porque acha que é bonzinho. Ou tem a ideia, por exemplo, que eu vejo muito errada em muitos cristãos, que é a luta pela igualdade. A igualdade não necessariamente ela é boa. E não necessariamente ela é justa. Mas quando a gente fala que defende a igualdade, parece algo maravilhoso, gente. Sim. Que Deus é esse que não vai defender a igualdade. Mas pera lá, leva isso a fundo. Tome cuidado com o que você já ouviu por aí. Busque mais da palavra e conhecimentos que persistiram com o tempo, que realmente continuaram fazendo sentido na sociedade, fazem sentido ainda nos nossos dias, buscando sabedoria acima de tudo no Senhor, pedindo para Ele tirar mesmo. Eu acredito que é uma ação natural, mas eu também acredito, pessoalmente, que a gente precisa de uma intervenção sobrenatural para algumas coisas, justamente pelo que você trouxe lá no começo. Nós acreditamos em algo que transcende, né, o que é natural. Então, a intervenção sobrenatural de Deus faz parte para a gente viver plenamente na nossa inteligência também, Muito né? bom, muito Nossa, bom. que mulher. Eu queria anotar, assim, ó, várias coisinhas insights, assim. Gravado. Fazer vários conteúdos em collab. Exato. Cara, Verdade, vocês precisam mesmo. é Total. muito bom. A gente indo pro nosso final, eu sou sempre o cara que fala essa frase, né? Aí eu fico gente, chato do Eu não gosto podcast. do final. Passou muito rápido. Mas a vai gente bater, pode então. fazer Passa mais depois um segundo turno. Remember. Enfim, mais um outro, a gente talvez fala só sobre isso, então vai para outros assuntos. Um sobre feminismo ia ser legal. Mas, Nanda, tem duas coisas finais que eu gostaria de perguntar pra você. Na verdade, primeiro, 5 conteúdos pra você indicar. Eu sei que já indicou um livro, mas eu falo em conteúdos porque a gente tá na era da E também porque toda internet. frase que ela falou, ela trouxe então, o livro, o cinco nome, a coisas que palavra as pessoas têm que difícil. ler Você vê com a aqui, sua cara. ler ou quanta gente. assistir ou escutar. Tá. Então faz isso primeiro, depois eu trago a minha última. Tá, deixa eu pensar então. 5 indicações, né? Eu vou indicar um livro que eu sempre indico, que eu gosto muito, que é Verdade Absoluta, que é Libertando o Cristianismo do seu Nossa, cativeiro sim, cultural. muito bom. Porque era aquilo que a gente tava conversando, né? Que às vezes a gente sabe que tem que argumentar ali com o parlamento, com as pessoas, e não pode ser escrachado, eu sou cristão, mas a gente deixa o cristianismo realmente, tipo, preso. Mas por que a gente não pode expor o cristianismo? Por que a gente não pode falar, bom, eu defendo a vida porque eu sou cristã? Tipo, sendo que a sociedade foi criada e construída através da religião, através da igreja, entendeu? Então, esse livro fala muito sobre isso, sobre a gente bater no peito e falar, não, eu sou cristão, e mostrar essa verdade absoluta, sem relativizações. Eu gosto muito de uma série... Ai, pera, eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu acho que... vocês podem assistir Trotsky, que já mostra um pouco ali da questão da Revolução Russa e tal. Ela é legal também. Você vê na prática como que era, como que se deu.
O que mais que eu posso indicar pra vocês? Leiam Provérbios, bem, né? Um capítulo por dia, Um pessoal. capítulo por dia. A Vitória sempre falava isso pra mim, quando a gente morava junto. Leia Provérbios todo dia. Todo dia. Eu tô fazendo isso com um amigo meu. A gente tá lendo todo dia um capítulo pra, né, dar aquela reabastecida. Que mais? Vamos lá. Coisa o livro, pode ser Tem filme. aquele livro mesmo do vídeo da Anitta que você fala de música lá e... Música como arte. Você acha que é bom? Pra artista? É bom, pra artista é bom música como arte do Roger Scruton, porque ele vai trazer isso, né? Tipo, como que a música pode influenciar na sociedade, como a sociedade pode influenciar na música, essa troca, assim, que eles têm. Já perdi a conta, foram 4? Foram 4. Acho que foram 4. Eu gosto muito também de um filme que não tem muito a ver com política, mas ao mesmo tempo tem. Que ela tô parecendo a Dilma, né? Mas assim, como que é, gente? É do vento. Ai, vocês não assistiram da Netflix? Menino que criou descobriu o vento. Menino que descobriu o vento. Muito bom. É muito bom. O Menino que Descobriu o Vento é muito bom também da Netflix. Eu não sei se ainda tá, mas é muito fofinho, assim. Legal, e mostra do esforço de um menino que ele tinha de tudo pra ser uma vítima da sociedade. Só que ele vai lá através da inovação, né? Que a gente vê muito, tipo, que realmente graça comum ali nessa questão da inovação. Deus usando da vida dele pra ajudar a comunidade que ele tava vivendo lá na África. Então, acho que são essas as principais, assim. Muito bom. Legal, muito bom. Bem, a minha última pergunta aqui é... Você falou, cara, que você sente, enfim, um empurrãozinho de Deus, assim, pra isso que você tem feito. Você sente que ele realmente tem te abençoado nisso. Mas, cara, eu queria que você falasse qual que é o seu sonho pra política, mais até do que os seus ideais. Mas, assim, qual que é o seu sonho misturado ali, que ele tem muita influência na tua fé? Qual que é o teu sonho que você gostaria de ver no Brasil, enfim... Qual é o teu sonho? Nossa, pesado, né? Deixa eu pensar aqui. Não, mas assim, é óbvio que o meu sonho maior é provar cada dia da glória vindoura. Tipo, saber quando, sabe? Sei lá, provar, assim, de quando Cristo voltar realmente e a gente poder viver e gozar pra sempre, né? De toda essa bênção que é, enfim, Cristo. Mas, em termos, assim, políticos e... Até porque, assim, eu tô nesse meio político, só que eu não sou nenhuma idealista. Eu não vou achar... Eu acredito, sim, no minarquismo, no Estado mínimo. Ou seja, menos intervenção do Estado na nossa vida. Só que eu também não vou ser hipócrita de falar que eu acredito que isso vai realmente acontecer. Porque... A natureza pecaminosa do homem faz com que o homem, né, através da queda e tudo mais, seja agressivo. E eu acredito que o Estado, ele nada mais é do que esse poder agressivo, entendeu? Um querendo mandar no outro através de uma instituição maior. Então, assim, eu não acredito que isso vai acontecer de ter um minarquismo real aqui, né? E só pra gente falar, o que é o minarquismo, né? Na Bíblia, basicamente, a natureza do Estado, o Estado, ele serve pra quê, né? Pra ter a espada, pra deter a espada, pra punir o mal e pra promover o bem. Então, basicamente, o Estado bíblico é isso. E não é o que a gente vê por aí, entendeu? Que é, assim, assistencialismo, é ficar dando salário pra deputados, de 30 mil, sabe? Salário pra pegar dinheiro do mais pobre, através dos impostos, do ICMS, que é o principal imposto que a gente tem hoje em dia. Pega muito, come muita parte da nossa renda e ficar pagando político, pagando juiz. Então, assim, o Estado bíblico não é isso. O Estado bíblico é um negócio muito mais voltado pra meio que proteção do povo mesmo, né? Mas isto posto, assim, eu acho que se eu entrar um dia na política, o que eu vou lutar e qual que vai ser meu sonho dentro da política, vai ser literalmente barrar o mal. Tentar barrar o mal todo dia. Um projeto de lei que vá contra as pessoas ou contra princípios e que vai prejudicar o mais pobre, que vai prejudicar o empreendedor, eu vou tentar barrar. Roberto Campos falava disso. Ele falava, cara, ele era meio que pessimista político, mas é a realidade, assim. A gente fala que é pessimista, mas é realista, né? Ele falava, eu tô aqui e eu acredito que dentro um parlamentar bom, hoje em dia, não é um parlamentar que aprova 30 mil leis. É um parlamentar que tenta barrar essas 30 mil leis que os caras estão tentando trazer que não tem sentido nenhum, entendeu? Que só quer aumentar o Estado. Então, eu acredito que barrar o mal seja minha principal motivação hoje em dia, sabe? Legal. Muito bom. Muito legal. Incrível. Cara, obrigado demais por esse papo. Nossa, foi muito muito legal. massa. Muito bom mesmo. A gente espera agora elas pra próxima, porque vai ter. Tem muito assunto vai que ter, ficou vai aí ter pra hater gente nesses continuar. comentários. Eu tô de olho em vocês. Vem todo mundo, mas o importante é ter gente aqui ouvindo a verdade, compartilhando. Muito bom. Faz isso, gente, compartilha esse. Legal. Especial, foi muito especial também com todo mundo, ainda mais aí nessa semana. Não sei quando vai sair, mas acho que vai sair. Vamos ver quando vai sair. Quando vai Vamos ver. sair. Não, Talvez a gente já tenha um presente novo, talvez não. Vamos ver. Mas é isso, a gente tá muito feliz. Vamos finalizar, Obrigada. Nando. Você pode orar pra gente, pra gente finalizar e Tá tal. bom, Ora oro. aí, a gente finaliza. Tá ao vivo? Vai orar ao vivo? Manda Tá bala. bom, então bora lá. Senhor, assim, quem sabe faz ao vivo. Senhor.
Pai amado, santo, estamos aqui, Deus, primeiramente para agradecer. Agradecer pela oportunidade da vida, agradecer por estar num país que a gente pode falar e fazer, produzir conteúdo sobre Cristo, sobre política, dar as nossas opiniões, Pai. A gente pede, Deus, como família em Cristo, Pai, para que o Senhor intervenha na nossa família, na nossa individualidade, na nossa igreja local, que o Senhor intervenha nas redes sociais, para que não haja, Deus, ou para que o Senhor traga de uma forma mínima o mal, Pai, porque o Senhor consiga barrar isso, porque o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus, eu quero pedir para que o Senhor também limpe os nossos corações de toda a idolatria, Pai, de toda a idolatria política, principalmente no ambiente cristão, Deus. Que a gente não deposite a nossa esperança em político A ou político B, mas que a gente saiba que apenas o Senhor é a fonte inesgotável, Deus. É a fonte inesgotável de vida, enfim, Deus, de sabedoria. Esteja conosco nessa batalha espiritual que a gente está vivendo. Deus, abençoe cada cristão aqui presente e também aquele que não é cristão, que o Senhor alcance com a sua graça irresistível, Deus Santo. Em nome de Cristo Jesus, que a gente pede, ora e agradece. Amém. Amém. Muito bom. É isso. Que oração calvinista. Muito bom, muito bom. Muito legal. Nossa esperança está em Jesus e é isso. Nenhum homem pode tirar essa nossa muito bom, esperança. Nada. Obrigado. Muito Vi, forte. obrigado Muito também. bom. Ajudou muito a gente Meninas. aqui. Cara, eu tava... Às vezes a Vi ficava falava assim, nossa, a Vi não Ainda tivesse bem que ela tá aqui. O que eu ia fazer nesses momentos? Eu Gente, aprendi tanto, tava aqui, cara. Sim. É uma honra estar E aqui. eu Muito sempre- feliz de a gente estar aqui. eu também. amei essa Começando conexão, aí, gente. ó, exato. É isso boa. aí. Então é isso, galera. Esse foi mais um Dunamis Hangout. É isso. Curte, compartilha, se inscreve. Manda pra todo Até mundo. o próximo A episódio. gente se vê semana que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau.